Meus queridos irmãos, é um prazer muito grande de estar aqui. Já tenho estado em alguns momentos, porque nós temos em vista nos transferir para cá. Eu quero dizer que eu tenho muita afinidade com esta igreja, muitos aqui, alguns já sabem. Eu fui um dos que estiveram no início desse trabalho. Eu ensinei na escola bíblica lá na casa do irmão Liogé durante algum tempo. Depois eu estive presente também aqui com o pastor Dami no lançamento da pedra fundamental desta igreja. E eu estive querendo vir para cá já há algum tempo, foi em 96, 97, e com umas ideias, né? Havia aqui uma irmã lá do Tauá, formada em nutricionismo, e eu sugeri a ela um trabalho aqui nessa região. Mas, infelizmente, não demos sequência a essa nossa ideia. Mas agora eu estou aqui, depois de muito tempo, quando o pastor Elci me convidou para pregar, eu não levei choque, mas fiquei num misto de entusiasmo e tremor, porque há muito tempo eu não prego. Eu ainda perguntei para ele se eu podia trazer uma tábuazinha, um martelo e um prego, porque se não desse para pregar a palavra, eu pregaria na tábua uma frase, né? E colocaria em algum lugar para que pudesse ser vista. Não imitando aqueles lá do Velho Testamento, né? Aquele pessoal da antiguidade, lá em Abacuque, né? Que eles colocavam lá uma placa para que aqueles que estivessem passando pudessem ler, né? Era um tipo de outdoor antigamente, né? Mas então, nós estamos aqui com muito prazer e eu peço as orações dos irmãos para esta palavra que nós temos. Interessante que logo depois que eu fui convidado pelo pastor, imediatamente me veio em mente um tema para esta noite, um texto, ou seja, uma palavra-chave para a nossa palavra desta noite. E esta palavra é tempo de despertar. Quando eu digo é tempo, eu me refiro ao momento presente, hoje. Hoje é tempo de despertar. Me veio esta palavra à mente, eu creio que foi Deus que nos deu, e nós queremos apontar aqui alguns elementos, porque na medida em que a gente cresce na vida espiritual, na medida em que a gente vai se habituando com a vida cristã, e a gente vai sendo envolvido pelas aflições, pelos problemas, pelas enfermidades, pelas dificuldades desta vida, começam a haver também ondas de desânimo, ondas de desistência em nossas vidas. Acredito que todos que aqui estão ou já passaram ou poderão passar por momentos iguais, de vontade de parar, de desistir, de dormir. Mas é tempo de despertar. Hoje é tempo de despertar. Eu quero que os irmãos, sentados como estão, eu vou ler alguns versos da palavra de Deus, em Mateus capítulo 24. Então, Mateus capítulo 24, versos de 1 a 14. Eu vou ler. Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos.
para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos. Em particular, ele pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganando a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Senhor Deus, aplica esta palavra em nossas mentes, em nossos corações. Traduze-as pelo Teu Espírito Santo em nossas almas, nesta hora, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós, prezados irmãos, nós tivemos uma experiência no domingo passado. Esta experiência que tivemos nos fez levantar bem cedo. E no domingo, com aquela experiência, com aquele mal súbito que nos sobreveio, nós ficamos meio desorientados. E eu liguei logo por volta das 7 horas, por aí, ou menos, a televisão. E para minha felicidade, eu comecei a ouvir um pastor, ainda idade mediana, falando da sua conversão, da sua chamada, falando da sua experiência com Deus, do seu ministério. Ele estava andando no alto. E de repente, como acontece com esses aviões, que desabam por algum motivo, então ele desceu para um nível bem desagradável. E ele passou a ter, naqueles momentos da sua vida, momentos difíceis, querendo desanimar,
do ministério, querendo desanimar da vida cristã. Foi muita luta que ele atravessou naqueles momentos da sua vida, mas em dado momento Deus deu-lhe um recurso, Deus mandou o seu anjo, para levantar o ânimo daquele pastor. E foi tal o levantamento do seu ânimo que ele se reanimou tremendamente para voltar a ser o que era desde o princípio. E assim ele conseguiu, pelo bondoso Deus, sair daquela crise. Eu estou atravessando uma fase muito difícil na minha vida. No domingo pela manhã acontece isso, mas Deus nos levantou o ânimo novamente. Ouvindo aquela mensagem, foi uma coisa extraordinária, porque Deus me falou tremendamente. E eu estou aqui com os irmãos nesta noite para fazer algumas considerações. As considerações que nós queremos fazer é em torno desse texto que nós acabamos de ler. Aqui nós temos um alerta. O que aconteceu lá nos momentos em que Jesus estava se confrontando com seus discípulos, aqueles acontecimentos, perseguições, mortes, enfim, muitas coisas desagradáveis para aqueles que estavam tentando seguir a Jesus, estavam tentando trabalhar nesse ministério de disseminar a palavra de Deus. Muitos estavam realmente diante das dificuldades, tentando dar uma parada, tentando adormecer. Mas acontece que o nosso Deus, pelo seu Espírito, nos comunica a sua graça e a sua misericórdia. Então, aquilo que acontecia naquela época, aconteceu durante muito tempo. Alguns pontos ali, como a destruição do templo, isso aconteceu e o templo não foi reerguido. Não foi reerguido. A primeira destruição teve a reparação com a segunda construção, mas o último não foi reerguido. Aconteceu aquilo, não ficaria pedra sobre pedra. Muitos, quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, muitos dos que o acompanhavam desistiram de continuar em face da perseguição. A perseguição era uma perseguição de morte mesmo. Muitos foram mortos, mas não renegaram ao Senhor Jesus. E assim, muitos daqueles acontecimentos foram naquela época. Mas esses acontecimentos, quando Jesus disse aquilo, ele disse por um tempo prolongado. Está acontecendo nesta hora, que há países que não admitem a palavra de Deus, não admitem a pregação do Evangelho. E esses países que não admitem, alguns corajosos estão penetrando para falar de Cristo com a pena de sofrerem até mesmo a perda da vida. E eles estão lá, nesse momento que estamos aqui falando. O mundo, ele está realmente girando em torno das suas concupiscências. Nós temos visto que a iniquidade, ela tem um poder extraordinário, porque a iniquidade, o pecado, ele não se apresenta como um veneno, como um animal feroz. Ele vem muitas vezes maquiado. O pecado, ele vem muitas vezes oferecendo vantagens quase que irrecusáveis em todas as áreas, na esfera das finanças, na esfera do prazer, da carne, na esfera
de todas as modalidades de vivência humana. O pecado se apresenta sempre oferecendo grandes vantagens. Então, o crente sofre. Quando ele não está com esta palavra no coração e na mente, ele sofre. Então é bom sempre que nós não nos esqueçamos de ler essas palavras do Senhor Jesus, como está aqui em Mateus e em Lucas também. Nós anotamos aqui um paralelo, é uma mensagem que tem correspondência em vários livros, em várias epístolas. Nós temos aqui, por exemplo, em Mateus 21, nós vamos ler o seguinte. Mateus 21 está assim: cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e das preocupações da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai em todo tempo e orai, para que sejais considerados dignos de escapar de todas as coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. De dia Jesus ensinava no templo, e à noite ele saía e ia passar a noite no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia cedo ao templo para ouvi-lo. Ele ia para o Jardim das Oliveiras, todos nós sabemos para quê. Ele ia ali para orar. O Filho de Deus, o próprio Deus, ia orar no Jardim das Oliveiras. Muitas vezes nós não valorizamos muito a oração em nossas vidas. Nós somos humanos, falíveis, não é? Nem sempre valorizamos esse ato de orar. Jesus vivia ali no Jardim das Oliveiras, orando, sendo ele o próprio Filho de Deus. E nós, então, precisamos muito, infinitamente mais do que Jesus, estarmos em oração, para que não cairmos nas tentações e nas atrações que este mundo oferece, para nos deixar vencer por essas atrações que são realmente bastante tenebrosas. Então nós queremos nessa noite chamar a atenção para o fato de que nós precisamos nos despertar. É um despertamento que é preciso estar constante em nossas vidas. Despertar para uma vida de santidade, despertar para uma vida de serviço, despertar para uma vida de ganhar almas para Cristo. Essa é a grande realidade. É tempo de despertar, não é tempo de dormir. Nós podemos dormir, que o nosso físico requer isto, mas nós precisamos, na nossa vida espiritual, não dormir, estar alerta, para que possamos vencer e sermos agraciados pelo nosso Deus. Nós temos aqui mais um texto que eu gostaria de ler, em Lucas capítulo 21, é o verso 36. Ele oferece como que uma conclusão do texto que nós lemos em Mateus. E diz assim: vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais considerados dignos
de escapar de todas estas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aqui é uma chamada para a oração, para vigiar. E nós, por exemplo, que estamos aqui nessa igreja que cabe muita gente poderão ser salvas e encontrar assento para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus. Então, despertar para quê? Despertar para levar o conhecimento de Jesus às outras pessoas, aos nossos vizinhos. Eu confesso que eu tenho falhado nisso e eu quero me corrigir, porque eu já estou no fim. E eu tenho pedido a Deus que me dê uma chance para que eu possa, pelo menos, fazer mais alguma coisa do que eu já fiz. Eu tenho algumas pessoas que foram salvas por meu intermédio, ou pela intermediação salvas pela utilização da parte de Deus, da nossa palavra e da nossa vida. Nós contribuímos. Jesus morreu e pagou o preço por nós, mas nós temos que nos aliar a Jesus para que ele possa chegar a estas pessoas. Então, o pregador, o evangelizador, é aquele que procura fazer Jesus chegar às pessoas e as pessoas a Jesus. Somos um intermediário nisto. Isso é uma coisa muito gloriosa, a gente contribuir para a salvação. Eu, às vezes, quando ouço aquela palavra lá no Velho Testamento, né, em que nós somos, Ezequiel, se não me engano, fala daqueles que vão se perder por causa da nossa inação, por causa do nosso sono espiritual, porque estamos dormindo, e então a palavra diz que nós vamos pagar pelo sangue desses que vão se perder. Eu confesso, meus irmãos, que eu não gosto desse texto, porque ele é muito duro, mas ele é uma realidade. Eu não sei como é que Deus vai requerer o sangue desses ímpios, para os quais eu deixei de falar a palavra de Deus. Eu não sei, mas está na Bíblia, eu tenho que crer. Eu sou muito sincero, eu não gosto, mas está na Bíblia. Nem tudo que está na Bíblia nós somos obrigados a gostar, mas somos obrigados a crer e obedecer, porque Deus vai do modo dele fazer o que ele está cumprindo aqui, que está dizendo. Então, vigiai em todo o tempo, isto é, não tem descanso, não. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais considerados dignos de escapar de todas estas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Quer dizer, vigiai em todo o tempo para que estejais em pé. Quem está em pé não está dormindo, né? Para ficar em pé é preciso que a gente esteja acordado. Então, nós precisamos estar em pé diante do Filho de Deus. Diante do Filho de Deus. E eu quero concitar esta igreja para que a gente possa fazer isto. Eu estou tentando corrigir a minha grande falha na vida, porque o pastor disse que eu não quis ser pastor, mas não foi bem assim. Eu queria, mas eu queria do meu modo. Eu era vendedor, eu sou vendedor, e eu queria ganhar dinheiro para botar as coisas em ordem na família. Eu fui arrimo de família. O meu pai era ganhador de almas. Algumas igrejas, Quinta de Belo Horizonte, a igreja de Quintino, foram igrejas. Meu pai foi até o moderador da igreja de Quintino. O Irlande de Azevedo, o pastor Irlande, foi um dos que estiveram no concílio e que foi o secretário do concílio e entregou a igreja, assim que foi organizada, aos cuidados do meu pai.
Meu pai era um pregador. Também ajudou na fundação da igreja de Campo dos Afonsos. Ele estava ainda recém-convertido, veio do Nordeste, né? E ali ele ajudou na organização daquela igreja. Ele era um ganhador de almas. E papai era chato, sabe? Porque papai, quando estava evangelizando uma pessoa e que levava essa pessoa à conversão, quando ele intermediava, né, esse diálogo entre a pessoa e Cristo, ele ia de manhã lá buscar na casa o crente para levar para a igreja. Então ele era meio chato nisto. E graças a Deus, ele foi um grande ganhador de almas. E ele falava muito do prazer de levar uma alma a Jesus. Eu, infelizmente, não cheguei a ter esse mesmo impetuoso desejo que o meu pai teve. Eu confesso que realmente não cheguei. Mas eu acompanhei meu pai em muitas caminhadas evangelísticas. Alguém aqui deve conhecer, crente antigo, né? Aquiles Barbosa, autor de vários hinos do nosso cantor cristão. Pastor Aquiles, eu me lembro dele já com a idade indo para avançada, à noite com meu pai caminhando, saindo de cultos de oração e de evangelização. Então, essa coisa, esse desejo, nós devemos ter em nossos corações, de ganhar almas. Eu espero ver, antes de morrer, eu espero ver essa igreja cheia de almas. Cheia de almas. Eu espero ver isto, porque eu estive no início aqui. Quem ajudou a construir este templo aqui foi meu professor do seminário, Rones. Foi o meu professor de geografia bíblica. E ele, então, eu estive no início e ele esteve no fim. E eu agora estou aqui falando sobre isso e desejoso de estar juntando as minhas forças às forças do irmão. Os irmãos têm aqui um grande homem de Deus, que é o pastor Alci. É um homem muito dedicado, ele se dá para auxiliar, para ajudar as pessoas. Muito me ajudou, pastor Alci. Eu acho que nem se lembra o quanto ele me foi útil em algumas vezes, né? Saindo comigo à noite para comprar remédio no carro dele. Eu não esqueço essas coisas. Sempre disposto a servir. Essa igreja é abençoada com esse homem. E eu gostaria de aprender. Ele seria o meu professor prático no fim da minha vida. Então eu estou aqui para dizer estas palavras e para terminar, não é? Eu vou repetir. Vou repetir. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais considerados dignos de esperar, de escapar de todas estas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Não está deitado, dormindo, mas está em pé. Meus irmãos, a coisa não está fácil, não. Olha, meus irmãos, o que está me assustando nos últimos tempos é que a iniquidade, o poder do diabo está se infiltrando em todas as camadas de nossa sociedade. A reivindicação dos iníquos é violenta e nós estamos caminhando para uma sodomia global, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Nós estamos caminhando para a inserção nos meios de direção das sociedades dos homens iníquos, amantes do dinheiro também. Amantes do sexo e amantes do dinheiro. Amantes do dinheiro são aqueles que estão aí fazendo
as suas incursões na área da desonestidade e estão representando grandes grupos de fora da lei. Isso está deixando-me apreensivo, porque nós vimos hoje à noite um que foi caçado na Câmara dos Deputados, caçado na Câmara pelo fato de ser uma ponte para que a iniquidade tome conta da direção das nossas sociedades, da nossa pátria. Então, eu não temo, mas eu receio que a gente possa ser muitas vezes levados a ser confrontado com essas pessoas, porque está crescendo muito o número deles. Mas a gente não pode desistir. A gente precisa ficar de pé diante do Filho de Deus. E eu quero desejar que todos aqui nesta igreja possam... Olha, meus irmãos, como Deus é bom. Eu trouxe uma revista para provar a providência de Deus. O mundo cresce avassaladoramente. A iniquidade cresce, mas Deus, até através dos veículos seculares, Ele coloca a sua palavra. Vejam aqui, na Veja de 2009, em 21 de dezembro. Veja o que uma jornalista, que a minha filha conhece bem, a Bíblia começou a ser escrita há mais de 3.000 anos e desde o seu início se revelou um livro sem rival, no poder de muitas culturas e civilizações. Essa força permanece inesgotável. Veja o que a pessoa que não é crente diz a respeito da Bíblia. Ler a Bíblia é essencial para entender o mundo do qual viemos e em que vivemos hoje. Jornalista Isabela Boscov escreveu outras coisas mais que não seria interessante tomar mais tempo dos irmãos. Mas esta aqui mostra que Deus age, até mesmo através daquele que não é escolhido, que não é dele. Está aqui a mensagem. Que coisa maravilhosa. Eu vi isso, senão vou levar para mostrar aos irmãos lá que é bom permanecer na presença de Deus e despertado. Vamos ter uma palavra com Deus nessa hora. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de fazer diante dos irmãos aqui nesta igreja uma alerta para que nós estejamos despertados em tempo. Esse é um tempo, hoje, agora, é um tempo de nos despertar para estarmos diante de Ti, Senhor, irrepreensíveis, para que estejamos diante do Filho de Deus quando Ele voltar, sem nos envergonhar. Ajuda-nos, ó Deus, a corrigir as nossas falhas, as nossas omissões e ajuda-nos para que nós possamos fazer algo que possa redundar em salvação de almas. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.